Olá pessoal, bom dia. Bom dia, nossa, acabei de ver que eu esqueci meu fone. Vamos lá. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live. E na live de hoje a gente vai falar sobre como escolher o melhor material acústico, né? Bom, antes de eu falar exatamente sobre os materiais, eu gostaria de explicar uma questão muito importante que é a questão do problema acústico, do correto diagnóstico, né, da problemática. Por quê? Quando a gente está em busca de um material, é para resolver algum problema. E se a gente não tiver feito um diagnóstico correto do problema, né, muito provavelmente a gente vai escolher um material inadequado, né? Então, primeira coisa, quando você está em busca de um material acústico, você precisa saber o que é que eu quero resolver com este material. Qual a solução ideal para este problema? E como fazer um diagnóstico correto, né? Bom, para fazermos um diagnóstico correto de um problema acústico, a gente precisa entender a origem do som, a fonte do ruído, né? O meio que esse ruído está se propagando e definir quem que é o receptor, quem que é o reclamante, né? Onde que esse problema está chegando. Quando a gente começa a fazer essa investigação em relação ao problema, em relação à fonte de ruído, a gente tem mais probabilidade de fazer um diagnóstico correto, né? Então, quando a gente percebe, bom, o ruído está sendo gerado na casa de máquinas. O ruído é um ruído aéreo ou é um ruído de impacto? O problema é de isolamento ou é de condicionamento? Então, todos esses fatores, todas essas respostas, elas precisam estar respondidas quando a gente resolve escolher um material de acústica, né? Porque o que a gente vê muitas vezes? A gente vê pessoas, profissionais, tentando resolver problemas de isolamento com materiais de condicionamento ou vice-versa, tentando resolver problemas de condicionamento com materiais de isolamento. Então, por isso que eu estou explicando que antes de nós começarmos a procurar o melhor material, a gente precisa entender a raiz do problema. A gente precisa seguir um passo a passo, classificar esse tipo de problema, se é um problema de isolamento ou de condicionamento. Se é um problema de isolamento, esse ruído ele está vindo por meio, né, por vias sólidas ou é um som aéreo. A gente também precisa saber se é um ruído de impacto, né? Se é um ruído de impacto ou se é um ruído aéreo. Então, todas essas perguntas, todas essas respostas a essas perguntas precisam estar respondidas. Isso a gente chama de mapeamento, é um mapeamento, né? Então, por exemplo, você está no apartamento ouvindo o ruído de uma bateria, de um vizinho treinando, ensaiando. Bom, se ele está numa torre ao lado, ou se ele está num apartamento de frente para o seu e você está escutando, você já sabe que aquilo ali é um ruído aéreo, né? Que o som ele está vindo pelo ar. E aí, a forma de resolver um ruído aéreo é diferente de resolver um ruído de impacto, um ruído que está sendo transmitido por vias sólidas, né? Pela estrutura. Como, por exemplo, o vizinho de cima que está andando com salto alto, a vizinha, ou uma criança que está batendo um brinquedo. Enfim, quando a gente percebe isso, é o primeiro passo para o direcionamento da solução, né? Qual que é o tipo de material e o tipo de sistema. Eu coloquei como tema da live o melhor material, só que muitas vezes a solução ela não parte de um único material. A solução acústica muitas vezes parte de um sistema composto, né? O que é um sistema composto? Vamos vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto. Quando a gente pensa em material, é um único elemento que tem suas características, né, físicas, que tem o seu peso, a sua densidade,
tem a sua dureza ou a sua porosidade, que vai dar características de isolamento ou de condicionamento para esse material. Quando a gente combina vários materiais com características diferentes, cada uma delas vai responder de uma maneira ao som que ele está exposto. Então, esse sistema composto ele vai ter um comportamento diferente de um único material. Então, para vocês entenderem, né, um pouquinho sobre essa questão, quando a gente especifica placas, materiais de densidades diferentes, a gente agrega num sistema características diferentes desses materiais, o que faz com que a performance dele seja melhor, seja mais elevada. Por quê? Porque a gente diminui o risco de termos as frequências, né, as coincidências na mesma gama de ruído. O que é isso? Como se a gente tivesse uma peneira, como se a gente estivesse peneirando o som, né? Peneirando uma areia. A gente tem diversas gramaturas, vamos dizer, de grãos de areia. Quando a gente coloca o material para isolar, sempre vai ter uma frequência em que o som vai conseguir atravessar, o som vai conseguir passar para o outro lado, ser transmitido. Então, essa frequência de coincidência, que é a falha do desempenho do material com o som que está incidindo nesse material, a gente coloca vários materiais, a gente diminui essa probabilidade, porque cada material tem uma característica. Então, vamos supor que um determinado material tem uma deficiência no isolamento, uma frequência de coincidência na gama de 1000 Hz. Aí eu coloco um outro material que responde bem a 1000 Hz, mas que não responde tão bem a 2000. Então, o que acontece? Um material filtra em quase todas as frequências e não filtra na frequência de 1000, e um outro material faz a mesma coisa, mas tem uma deficiência na frequência de 2000. Então, um acaba compensando o outro no desempenho que eu preciso, né? Que é o isolamento daquele ruído naquela situação. Então, por isso, gente, quando a gente vai fazer plaqueamento duplo, vidro duplo, o ideal, na maior parte das vezes, é combinar materiais diferentes para poder responder melhor ao ruído que está sendo exposto àquele material. Então, como eu estava falando, primeiro passo é perceber onde está o problema. Qual que é a característica desse problema? Esse ruído é de impacto, esse ruído é aéreo, ele está vindo pelo som, pelo ar, ele está vindo pela estrutura, né? E feito isso, a gente precisa conhecer melhor este ruído. Essa é uma área que pouca gente fala, né? Que muitos profissionais saem da faculdade sem nem saber sobre essa questão, que é a questão da gama de frequência do ruído, porque é uma questão que depende de um equipamento para fazer leitura. Acho que eu posso até pegar aqui o equipamento para vocês verem. E o que acontece? Só um pouquinho, vou pegar aqui o sonômetro. O que acontece? Muita gente não entende que o som que nós ouvimos, ele tem um espectro, né? Ele se desenvolve em uma determinada gama de frequência. E aí, ao se desenvolver em uma gama de frequência específica, né? Quanto mais a gente conhecer esse som, quanto mais a gente souber, né, com equipamento como esse, a gente pode fazer uma medição de ruído e nessa medição a gente vai obter um gráfico, ou seja, a gente vai entender qual é a predominância do ruído, se ele está mais nas baixas ou nas médias ou nas altas. E ao saber esse desempenho do material, do ruído, a gente vai comparar com o melhor material. Por quê? Porque os fabricantes também, vou pegar uma amostra de placa aqui para vocês verem. Os fabricantes fazem a mesma coisa. O que eles fazem? Eles desenvolvem os materiais e eles colocam no catálogo curvas como essa. Ó, estão conseguindo perceber? Curvas como essa. O que essa curva aqui, o que ela nos informa?
ela nos diz, aqui eu tenho o coeficiente de absorção de 0 a 1, e na horizontal, eu tenho as frequências audíveis ao ser humano. Então, a gente tem aqui de 100 a 5.000 no caso. O ouvido humano, ele escuta de 20 a 20.000. Então, o que isso aqui está me informando? Está me dizendo que esse material, né, nessas 3 possibilidades de instalação, ele tem o desempenho de acordo com essas curvas. Então, a curva magenta é quando está instalado com um plenum de 20, um distanciamento da parede de 20, com um LAN de 5 centímetros. Na opção mostarda, eu tenho plenum de 20 sem nada dentro. Então, eu tenho esse comportamento aqui, esse coeficiente de absorção. E na curva azul, eu tenho pleno de 5 centímetros com LAN de 5 centímetros. Então, eu tenho esse comportamento aqui. O que acontece? Para que serve isso aqui? Para o arquiteto calcular, para o consultor calcular. De acordo com o que a gente tem de ruído indicado pelo equipamento, o ruído tá predominando mais em determinada frequência. Eu vou escolher o material que tem melhor desempenho na frequência que eu diagnostiquei, certo? Então, quando a gente fala de material, diferente de muitos profissionais que olham para um catálogo e falam, esse é um bom material, mas é um bom material para quê? Vai depender. Por quê? Porque existem materiais que têm ótimo desempenho nas baixas frequências, ele vai ser bom para aquele tipo de ruído que predomina em baixas frequências. Agora, se eu tenho material ótimo nas altas ou nas médias, ele vai ser bom para ruídos que estão predominando nas altas ou nas médias, certo? Então, isso falando dos materiais de absorção. Lembrando que a gente ainda tem os materiais que são para isolamento, né? Então, vamos lá, para os materiais pesados, para os sistemas, para as paredes de gesso acartonado, plaqueamento duplo, sistemas compostos com ou sem lã mineral na parte interna das paredes. Enfim, a gente tem muitas hipóteses, né? Então, eu gostaria de desmistificar essa questão de material, o melhor material. Gente, nós não temos o melhor material absoluto para todos os problemas. A gente vai sim ter o melhor material para cada situação, para cada problema. Então, por isso que é muito importante, mais importante do que saber calcular, dominar os números, os cálculos, é entender o raciocínio de projeto, a estratégia do projeto. Né? Fazer um bom diagnóstico, percebendo a origem do ruído, o tipo do problema, né? Então, origem do ruído, onde que está a fonte, qual é o meio de propagação desse ruído até o receptor, como que está chegando ali, fazer uma visita no local, perceber se existe algum problema, se existe falhas na execução, frestas nas esquadrias, nas portas, instalações hidrossanitárias e elétricas que podem, ou de ar-condicionado, né, de equipamentos que podem comprometer o desempenho de um sistema, porque muitas vezes a gente até idealiza algo maravilhoso, só que chega lá na obra, a pessoa que está instalando não sabe que ele não poderia ter feito um buraco para colocar uma caixinha 4x4. Esses dias eu dei um exemplo, né? Que aqui em casa tem uma parede que divide o quarto do Matheus com a sala, que tem uma caixinha 4x4 que é praticamente alinhada de um lado e de outro da parede. Então, o rapaz da internet, ele abriu um buraquinho, então, ficou um vão de um lado para o outro. Isso compromete drasticamente o isolamento. A gente acha que não, mas o fato de ter um buraco, uma fresta, uma pequena abertura, compromete muito o desempenho do sistema. Então, quando a gente está projetando, entender isso vai fazer toda a diferença. Perceber a origem do problema, perceber o meio de propagação, decidir se você vai tratar a fonte, o meio ou o receptor. Como assim, Thaís?
Porque olha só, quando a gente tem um problema de ruído, a gente tem sempre esses 3 elementos, esses 3 personagens principais dessa história, né? Então, muitas vezes a gente vai preferir tratar a fonte, certo? Porém, em outras vezes eu não consigo tratar a fonte, eu preciso tratar o receptor. E aí que entra o melhor material para a estratégia de projeto que você decidiu adotar, certo? Então, vamos a um exemplo aí. Eu tenho um problema numa casa de máquinas da cobertura. Então, lá na cobertura eu tenho a equipamento de elevador ou um outro tipo de equipamento que gera ruído, que gera vibração. Quais equipamentos que eu posso ter nessa situação, Thaís? O equipamento do elevador, um equipamento de um exaustor de churrasqueira, porque o pessoal, né, coloca a churrasqueira na sacada e coloca um exaustor. Então, nesse caso, olha só, eu consigo ter acesso à casa de máquinas, eu consigo colocar um sistema anti-vibração lá para que esses equipamentos fiquem instalados em cima de um sistema de amortecedores. Eu consigo trocar a porta da casa de máquinas para pôr uma esquadria acústica. Eu consigo colocar um material acústico para absorver ruído, para evitar, né? Quanto mais absorvedor for o material, menos ruído, menos som vai ser transmitido para a área externa. Então, pensa, nesse caso de uma casa de máquinas que gera um ruído, gera vibração, gera incômodo acústico para os moradores que estão nos apartamentos abaixo, eu consigo tratar a fonte, certo? Agora pensa se o problema é um apartamento no 15º andar que se incomoda com o ruído da avenida, né? Nessa situação, qual é a fonte? A fonte é uma avenida ruidosa, uma avenida que movimenta 24 horas, né? Vamos pensar, sei lá, numa Avenida Paulista lá em São Paulo. Então, o que acontece? Eu não tenho como tratar a fonte. A fonte é uma avenida, né? Como que eu posso fazer? Dependendo da situação, você poderia tratar o meio ou tratar o receptor. Então, vamos pensar. A gente pode, fazendo uma comparação aí, a gente pode tratar o receptor. Ou seja, o apartamento que está com esse problema de não conseguir dormir, um idoso, uma pessoa, uma criança, né? A gente já falei várias vezes de casos que eu atendi aqui em Cuiabá, de clientes com esse tipo de problema. Então, como que a gente faz? Como que eu faço para tratar isso? Eu não consigo tratar a fonte. Então, vamos passar na hipótese de tratar o receptor. Então, o que a gente fez? Aí, nesse caso, fui lá, medi, percebi, realmente identifiquei o espectro do ruído que estava sendo gerado na avenida e fiz a medição na parte interna e peguei as empresas de esquadrias, me forneceram os dados de isolamento por gama de frequência e eu comparei o ruído, o isolamento que a janela proporcionaria, a norma e escolhemos a melhor esquadria. Então, olha só, você vê que não existe melhor material, melhor sistema de uma forma absoluta. Existe o melhor material, o melhor sistema para cada caso. E quando você faz um diagnóstico bem feito, você consegue matematicamente a indicação da melhor solução, do melhor material, do melhor sistema construtivo, da melhor solução, que muitas vezes é composta por várias medidas integradas, alinhadas, né? Então, aí essa cliente comprou a esquadria que nós indicamos, mais de uma esquadria atenderia o problema dela, porém existem diferenças de prazo, de entrega, de valores, né? E tudo mais. Então, o que é o melhor material? O melhor material é aquele que resolve o problema, que tem o melhor desempenho. O melhor material é aquele que tem um valor que o cliente consegue pagar. É aquele que o cliente acha mais bonito, né? Então, muitas vezes, o cliente vai... Muito legal você abordar o assunto. Eu sou um vendedor atenuação, portas e janelas acústicas. Estamos situados em São Paulo. André, a gente especificou a sua esquadria,
uma das que atenderiam a solução desse cliente, e o Edson participou fazendo uma palestra para o nosso curso. Eu não sei se você ficou sabendo, André, mas o Edson participou, ele está junto apoiando a gente no curso Domínio Acústica, e eu faço questão de falar, né, sobre isso, porque as pessoas não sabem que é assim que funciona, né? Muitas vezes as pessoas acham que existe uma fórmula mágica, que existe uma receita pronta, e não é assim, né? A gente precisa entender o ruído, fazer um diagnóstico correto, profissional, em relação ao problema que o cliente tem, e analisar as hipóteses, analisar as possibilidades que o mercado nos oferece, né? Então, a gente até especificou, realmente, essa cliente especificamente não adquiriu, porque a gente tinha uma questão de prazo, e vocês estão em São Paulo e nós estamos em Cuiabá, né? Então tinha frete, tinha questão de valores, enfim. Mas uma das esquadrias que nós testamos foi a esquadria da Atenuação, tá? Para quem não conhece, acompanha o André aí, acompanha o Instagram da empresa, que eles fazem um ótimo trabalho aí Brasil afora. Então, a gente falou aqui de uma situação de tratar a fonte, a gente falou de uma situação de tratar o receptor, e nós ainda temos situações em que a gente pode utilizar medidas paliativas, medidas de apoio para tratar o meio, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem, né, muitas vezes a questão de estrutura, né, é uma das possibilidades. Então, quando a gente já coloca os princípios de acústica na fase de projeto, a gente consegue soltar a estrutura para que o som não seja transmitido ao longo de todo o prédio, né? Então, mesma coisa quando esses tempos atrás, a gente fez um projeto de uma estrutura, de uma composição acústica, né? Um sistema de cobertura acústica que poderia vibrar com o som, e a gente, junto com o AVD, a gente desenvolveu um amortecedor para não deixar que esse som, que esse ruído, né, gerado ali, pudesse se propagar ao longo da estrutura. E outra maneira da gente fazer é através de barreiras acústicas. Ó o Felipe aí, obrigada, Felipe. Que bom ter vocês aqui na live, gente, eu fico muito feliz. Ai, apertei aqui agora, não sei o que eu fiz, peraí. Então, aí. Bom, então a gente pode também, além de tratar a fonte diretamente, você vai tratar a fonte. Você pode tratar o receptor. Você pode tratar o meio. Ah, como assim, Thaís? Então, ó, a gente tem cálculos, dados, estudos que barreiras acústicas conseguem atenuar o ruído em valores em decibéis. Então, muito utilizado na Europa, nos países mais ao sul, sudeste do Brasil. Eu tô aqui no Mato Grosso, vou ser bem sincera, aqui tem muito pouco, eu não sei de outras realidades dos outros estados, mas o que acontece? Do jeito que eu tava falando do exemplo da Avenida Paulista, a gente tem aí muitas situações de conurbações urbanas, em que a gente tem grandes avenidas, a gente tem rodovias passando no meio da cidade, e logo ao lado dessas avenidas, ao longo dessas avenidas, a gente tem população morando, né? Então você imagina essas casas expostas a um ruído 24 horas, a um ruído de tráfego 24 horas. É muito problemático, é muito danoso, é muito prejudicial à saúde, né? Então, qual que é a função da barreira acústica? Para quem nunca ouviu falar nisso, para quem não, já até às vezes já viu, mas não sabe a função, né? Então, o que acontece? O som, ele tem uma propriedade de contornar obstáculos, certo? Vou tirar um print aqui, gente, aproveitar que tem 10 pessoas. Isso aí. Quando tiver 100, a gente vai fazer uns prints também. Então, quando a gente tem uma realidade, né, de um ruído constante e a gente tem pessoas sendo expostas a esse ruído, é muito prejudicial. Então, barreira acústica é um elemento, né, um elemento vertical, ou que pode ter uma forma mais arredondada, mais abaulada,
para que o som dificulte a propagação livre, né? O contato, o som direto. Então, o que isso acontece? A gente sobe essas barreiras verticais, impedindo a incidência direta no receptor. No caso, nas casas, nos apartamentos, né? Nas comunidades que estão logo ao lado dessas avenidas, dessas rodovias. Então, essa propriedade que o som tem de contornar obstáculos, ela acontece. A barreira acústica está ali e a avenida está aqui no meio. Porém, isso vai fazer com que o som tenha mais dificuldade em atravessar. Com isso, ele vai perder energia sonora. E ao perder energia sonora, vai ficar mais baixo, vai se extinguir em menos tempo. Com isso, o ruído exposto ali, né, vai diminuir, né? Aquela população vai ter um ganho, mais qualidade de vida, certo? Então, isso tudo a gente pode prever em projeto. A gente pode, na hora de fazer um projeto, analisar o entorno. Se a gente sabe que tem uma empresa ali que gera ruído, a gente pode projetar um muro mais alto, a gente pode projetar um sistema de difusor, a gente pode projetar um sistema, um ressoador, um absorvedor de grave. Tem muitas soluções que nós podemos especificar. Por isso que eu digo, não há a melhor solução, o melhor material. Só vai ser bom se você conseguir fazer um diagnóstico bem feito. Fazendo um diagnóstico bem feito, muitas vezes você tem até mais de uma opção em que o cliente vai poder analisar o aspecto estético, o cliente vai poder analisar o valor, o prazo de entrega, a durabilidade, a forma de instalação, a aplicabilidade, a manutenção desse sistema, porque é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, olha quanta coisa que a gente pode analisar, ponderar, medir, né? O cliente vai pesar isso tudo e vai escolher a solução que para ele vai ser a melhor solução, né? O que mais? Acho que eu deixei uma pergunta aí para trás, acho que foi do Esporte Sensação, não sei seu nome. Qual o isolamento ideal para estúdio de rádio? Então, como eu estava falando, não existe uma solução ideal. Esse estúdio de rádio, a gente já fez estúdio de rádio e a gente especificou na época um estúdio todo das 4 faces, 2 em vidro. E a gente conseguiu um isolamento ideal, né? A gente fez, era uma avenida aqui em Cuiabá, bem movimentada, do lado de um hospital que passa ambulância frequentemente. E mesmo assim a gente conseguiu fazer um estúdio Glass da TV Centro-América aqui em Cuiabá. Até hoje continua o mesmo projeto que eu desenvolvi com nuvens da OVA, revestimento da Trisoft, mantas, né, plotado, placas da Trisoft, carpete no chão, vidro. Tá lindo. Já tem uns 6 anos o estúdio, se não me engano. Foi 2014, 2015 que esse estúdio foi projetado e foi executado. Então, eu não sei onde está situado o seu estúdio, mas tudo isso deve ser levado em consideração. Todo o entorno, né? Diego, todo o entorno deve ser considerado, o ruído interno do próprio edifício deve ser considerado e aí sim partir para as opções que podem atender. Provavelmente não vai ser uma única opção, certo? Mas é sempre bom garantir todo o isolamento pelo sistema construtivo de vedação, isolamento nas esquadrias, portas e janelas, isolamento na cobertura, se não houver laje, desenvolver uma cobertura composta e depois do isolamento garantido, fazer o condicionamento interno. Essas 2 coisas, tá? Não pode ser nem só uma, nem só a outra. Se tá ótimo o isolamento, mas não tem condicionamento, não vai funcionar. E se tem ótimo condicionamento, mas não tem isolamento, também não vai funcionar, tá? O Zeca perguntou aqui alguma coisa. Bom dia, a acústica dentro da indústria de bolo não é fácil. Liquidificador, batedeira, mas vale a pena porque o bolo fica muito gostoso. Então, Zeca, a gente consegue melhorar o nível de ruído interno, diminuir o nível de ruído interno com os materiais de acabamento, né? Esse tipo de caso é um caso que a gente consegue, através dos materiais acústicos que são aplicados, que atendem às normas da Anvisa, no caso da vigilância sanitária, a gente consegue
ao invés de termos muitos materiais reflexivos, a gente consegue equalizar o tempo de reverberação interno. O que acontece quando a gente equaliza o tempo de reverberação? Antes, um ambiente muito reverberante, né? Então, forro de gesso ou um forro de PVC, não sei, muitas vezes acontece em ambiente industrial, em ambiente culinária, cozinha industrial. Piso lavável, que é reflexivo, parede com azulejo, né? É um cenário de cozinha. Então, o que acontece? Esse som, ele fica reverberando nesse espaço, ele fica ali se refletindo, né? Com isso, acontece uma amplificação do som que é gerado nesse ambiente. Quando a gente troca o material, equaliza o tempo de reverberação. O que é o equalizar? É baixar o tempo de reverberação, a gente diminui o ruído. Por quê? Porque o ruído ele é gerado pela batedeira, pelo liquidificador, mas ele não fica ali reverberando, ele não fica ali sendo refletido pelos materiais de acabamento. Ele é emitido pelo equipamento e depois ele é absorvido pelo material, seja por um forro, seja por uma placa, pelos materiais acústicos que forem instalados nesse ambiente. Então, você consegue uma redução de ruído interno, existe cálculo para isso. Então, essa redução de ruído interno traz mais qualidade de vida para quem trabalha nesses ambientes, tá? Então, não sei se você trabalha nesse espaço, mas a gente tem soluções para poder minimizar esse tipo de situação, certo? O pessoal da marcenaria que estava ontem, nossa, esqueci seu nome, Francisco, acho que é Francisco, não tenho certeza. Thaís, mas em minha marcenaria, o escritório fica em uma sala do lado, porém fechada com paredes e rebaixo de gesso. E no fundo do escritório tem uma porta de correr de vidro. O que eu posso fazer para diminuir os ruídos das máquinas? É muito comum isso, Francisco, eu acho que é Francisco seu nome, me confirma. Ó, o que você pode fazer? Carlos, nossa, confundi total então, desculpa. Carlos, o que você pode fazer? Você tem laje no seu escritório ou é só esse gesso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, a janela, você falou que tem janela, rebaixo, paredes, porta de correr, tem uma porta de correr pro fundo. A porta de correr, eu falei na live de ontem, gente, a porta de correr, ela não tem desempenho acústico, porque essas portas, elas estão soltas, elas deixam frestas ao longo de todo o perímetro da porta. Muitas vezes ela está presa por roldana. O que acontece? É um ponto de contato ali na roldana, ótimo, se tem laje já é muito bom. Ela tá presa ali na roldana, mas ela tá toda solta. Se você puser a mão, se você colocar o dedo, você consegue. E a gente tem que entender por onde que o ruído passa. O ruído ele é transmitido, o ruído ele se propaga ou pelo som, ou pela estrutura, ou pela água, digamos assim, né? Ele se propaga por sólido, líquido e gasoso. Então, se você passa uma luz por uma janela, se passa uma mão ou uma fresta na sua porta, o som tá passando por ali. Então, primeira coisa, se já tem laje, ótimo. É parede de alvenaria, já tá bom também, já é melhor do que uma parede mais leve, né? Uma divisória, por exemplo, uma divisória de MDF, que muitas vezes a pessoa faz uma indústria num galpão e faz umas divisórias aquelas divisórias comunzinhas, né? Mais comerciais. Então, se é parede de alvenaria é bom, troca essa porta, tá? Troca essa porta por uma porta melhor. O que é uma porta melhor? É uma porta com caixilho, é uma porta que pode ser uma porta acústica. Se você não quiser que seja uma porta acústica, você pode fazer uma porta de madeira mesmo, mas que seja mais pesado, né? Ah lá, o André tá falando, ó, se você pega uma porta, uma janela da Atenuação dessa linha que ele tá falando, Excellence, é uma porta que tem um determinado um resultado RW, que a gente fala na acústica, né? Uma redução de ruído, um isolamento. Então, uma das questões é essa, você garantir que o som não vai vazar pela parede, não vai vazar pela laje, não vai vazar pela porta, né? Pela janela, tá?
Então, ó, ele está falando modelo de correr com ótimo desempenho acústico. Segue aí mais uma opção. Quando a gente fala de uma porta de blindex simples e uma porta uma porta com caixilho, com teste laboratorial, são soluções totalmente diferentes, né? Porque muitas vezes o que a gente vê? A gente vê porta de blindex, janela de blindex assentada, instalada num perfilzinho U, né? Totalmente frágil do ponto de vista acústico. Então você precisa substituir essa porta, tá? Por uma porta melhor, por uma porta acústica, por uma porta que não permita a passagem do ruído por nenhum dos lados, né? Para que não fique fresta também embaixo, para que garanta que o som gerado pelos equipamentos não venha para dentro, tá? E para complementar, Carlos, você pode melhorar o condicionamento interno da sua indústria. Então, você tá ali com máquina cortando madeira, dando acabamento, fitando e tudo mais. Esse ambiente industrial, quando esse ruído entra em contato com as telhas lá da cobertura, volta, piso, esse ruído ele fica reverberando nesse espaço. Então, uma outra medida que também será bom para os seus funcionários, para os seus colaboradores, é melhorar o condicionamento interno da própria indústria. Colocar uns baffles ou fazer um forro que seja acústico, umas nuvens ou placas de parede. Aí vai depender, né, vai depender muito do tipo do ruído, do tipo da sua indústria, as possibilidades que a gente tem para poder reduzir o ruído interno da indústria. Quanto menos ruído interno na indústria também, menos incômodo você vai gerar para a vizinhança, mais qualidade de vida você vai conseguir proporcionar para os seus colaboradores, menos ruído vai incidir no seu escritório, certo? Pé direito é alto com 4 metros e com laje de isopor. Não dá para eu te falar assim qual que é o nível de isolamento, né? Qual que é o RW desse sistema. A gente pode até fazer uma medição, tá? Não sei se você está aqui em Cuiabá, mas a gente pode ir até o local, medir na área de produção com as máquinas funcionando e medir dentro. E a gente vê o que dá para fazer para melhorar o isolamento como um todo. Muitas vezes não vai ser só uma coisa, né? Muitas vezes a gente vai indicar mais de uma coisa, mais de uma medida de solução para o seu problema, tá? Mas vai passar por aí. Como eu estava falando, vai depender caso a caso, o espectro do ruído, o nível, qual que é o objetivo que se pretende isolar, quanto que esse seu escritório já tem de isolamento, quanto que nós poderíamos aumentar ainda mais, né, o ganho desse isolamento, tá bom? Milena, Thaís, tenho muito problema com ruído externo de vizinho em minha casa, seguindo o mesmo princípio da marcenaria, mas com janela acústica melhoraria? Mesmo princípio, gente, é fonte, meio ou receptor. No caso, você é o receptor, certo? Dependendo do tipo de ruído que você está se incomodando, pode ser que o seu vizinho não esteja atendendo a norma. Uma das possibilidades seria você entrar em contato com o seu vizinho que gera ruído e falar para ele, olha, a gente tem uma NBR, a NBR 10151 estabelece parâmetros de emissão, dependendo do zoneamento. Eu não sei se a sua casa está numa localização estritamente residencial, se é numa área mista, se é numa área industrial. Dependendo da localização, vai variar os parâmetros de ruído que nós podemos emitir para o ambiente, né, para áreas habitadas. Então, uma das possibilidades é tentar entrar num acordo, tentar explicar para a pessoa, não sei qual que é a empresa que está aí perto da sua casa, mas explicar, falar, olha, tá excedendo os níveis de ruído, né, que são recomendados para áreas habitadas. Então, a empresa vai precisar tomar providências, né? No caso, fechar, controlar o ruído que ela está emitindo. Possibilidade 1. Possibilidade 2. Não quero falar com os meus vizinhos, eu vou isolar o meu quarto, a minha casa, e aí a gente vai fazer tudo isso, vai fazer uma leitura por onde que o som está vindo, é um ruído aéreo, é um ruído, né, de estrutura, porque às vezes o vizinho está tudo muito perto. Não é empresa, é casa mesmo, barulho de música, conversas. Então um pouco mais difícil, né? Porque
Porque a gente, vamos dizer assim, que a indústria mais tendência a controlar o seu ruído por questões de norma, de embargo e tudo mais. Agora, no caso de ser conversa e ruído, a gente tem que ver ou tratar o meio ou tratar o receptor mesmo. E aí, trocar uma janela seria sim uma opção, porque a gente tem, num sistema de fachada, a janela é um dos itens mais frágeis, né? E que culturalmente a gente não tem essa tendência a especificar boas janelas. Normalmente, numa casa, a gente tem até uma esquadria de ferro, esquadrias de alumínio muito leves, vidro simples, vidro fininho, não muito espesso. Então, isso tudo, forma de assentamento, que não toma muito cuidado e acaba deixando também frestas e vai comprometer o isolamento. Então, olha o tanto de questões que a gente não pensa muitas vezes, né? Culturalmente, a gente tem aí uma cultura de construção civil em que a gente coloca o básico, né? Principalmente até a gente vê isso nas casas Minha Casa Minha Vida. As próprias prefeituras entregam espaços muito aquém do que deveria ser. Então, essa seria uma possibilidade, tá, Milena? Eu não sei se a sua casa tem laje. Tem laje? Tem que olhar se tem laje. Tem que ver a espessura dessas paredes, né? Porque esses dias a gente recebeu uma ligação de uma cliente que a parede era uma paredinha de 10 desse sistema de placa de concreto, sabe? Então, assim, muito frágil, muito frágil. Uma parede dessa não proporciona o isolamento necessário. E aí você definir o que precisa ser feito, tá? Milena, você é daqui de Cuiabá? Eu me lembro de você aqui nas minhas lives. O Carlos tá falando que tá em Votorantim. E a gente sai na rua, já não escuta muitos ruídos aqui. Que bom, né? Que bom. Mas no caso, a localização da sua empresa, ela está atrapalhando algum vizinho ou só atrapalha você mesmo? Está em uma área urbana que tem 5 anos e meus vizinhos nunca reclamaram. Que bom, muito bom. A gente tem... Ah, você é de Jundiaí. Ah, Milena, você veio indicação da Mari Abreu, não foi? Será que foi? Deve ter sido, né? Bom, é isso. Então, gente, o melhor material, ele é o melhor material para o problema que você diagnosticou. Então, vamos dizer que se a gente fosse selecionar aqui, classificar qual que é o peso. Então, o melhor material, a especificação correta equivale a 50% do projeto. Os outros 50% é do diagnóstico correto, certo? Então, fazer um diagnóstico correto do seu problema é muitíssimo importante. Se você não faz o diagnóstico correto, se você não entende de onde vem o ruído, se você não consegue perceber, diagnosticar o espectro do ruído, se você fizer isso errado, muito provavelmente vai comprometer todo o projeto. Então, você vai especificar um material que não vai isolar naquela frequência, ou vai escolher um material que não vai absorver naquela frequência. Ou se o ruído é um ruído aéreo e você faz uma medida para ruído de impacto, para ruído que está vindo pelas estruturas, não vai resolver. Vai continuar tendo esse tipo de problema. Então, é muito importante entender como que o som se comporta, como que ele se propaga, quais as medidas corretas para o problema que você diagnosticar. Isso é importantíssimo. O Diego, tem uma empresa aqui que tem folhas de zinco no galpão de materiais para construção. É possível isolar? Diego, qual é o problema? O galpão para materiais de construção gera ruído? Porque o que acontece? Se no próprio galpão ele gerar ruído, não tem como a gente isolar sem fechar. O som ele se propaga pelo ar. Se o galpão tem uma cobertura, mas tem um muro baixo e uma abertura enorme, o ruído que é gerado ali dentro, seja de tráfego de caminhões, seja daquelas empilhadeiras, emite um ruído quando ele dá ré e fica avisando que ele está dando ré. Isso tudo vai bater na telha e vai se propagar. Se for uma telha, né? Se for uma cobertura metálica com telha assim, 2 águas, o som ele se propaga
Como que o som se comporta, gente? Ele tem ângulo de incidência igual ângulo de propagação. Então, se eu tenho telha nesse sentido, o som que vai bater aqui vai refletir. E assim vai, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, é como se essas telhas funcionassem rebatendo o som para os lados, né? Então não tem como, vai incomodar a vizinhança. Isolar, como que isola? Fechando. Como que melhora? Colocando material absorvedor no teto, né? No forro. Colocando o material absorvedor no forro, você consegue minimizar essa reflexão do som, certo? Na realidade, eu acho ruim somente quando a gente está atendendo o cliente, mas foi bem interessante a explicação sobre a porta de correr. Isso, gera ruído, o galpão é todo de folha de zinco. Você entendeu, Diego? Que bom, Carlos, que você entendeu. Troca a sua porta, você já vai ter um ganho, assim, muito bom, né? Se você não tiver intenção de contratar realmente um consultor acústico para olhar cuidadosamente, essa é uma medida mais fácil para você tomar, para você providenciar aí na sua empresa e você com certeza vai conseguir sentir os ganhos, tá? Então, Diego, isso que você está falando, isolar a gente passa por fechar, por reduzir as possibilidades de propagação do som. Então a gente tem que controlar, né? E aí, para isso, teria que fechar. E nem sempre a empresa quer fechar. Então, por isso que é muito importante a gente selecionar os ambientes que vão gerar ruído num prédio, né, num edifício, num projeto, e os ambientes que não precisam de tanto isolamento, que não vão gerar ruídos. Então, quando o arquiteto faz isso, ele consegue ter menos, o cliente ter menos custo, né, menos gasto com investimento e consegue melhores resultados na ocupação desse edifício, menos problemas, menos reclamações com a vizinhança, consegue um ambiente mais saudável para os seus colaboradores, enfim, né? Tem tudo isso, porque a gente sabe que o ruído é o segundo tipo de poluição mais prejudicial à saúde, que tem mais danos à saúde, só perde para poluição do ar, só perde para poluição do ar, tá? O segundo é o ruído, então as pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem se concentrar, não conseguem trabalhar, tem déficit de aprendizagem, né? Não conseguem, se desconcentram e demoram 10, 15, 20 minutos para voltarem ao nível de concentração que essas pessoas perderam quando elas perderam o foco, né? Por causa de algum ruído, certo? Então, o melhor material ele deve ir de encontro ao seu diagnóstico, ao diagnóstico que o arquiteto, o engenheiro, o consultor acústico fez. Então, muita atenção nessa hora, certo? Combinado, gente? Mais alguma dúvida? Adorei a participação de vocês, muitíssimo obrigada. Olha, hoje à tarde tem live, que a gente tá maratonando live hoje e amanhã, tá? Para bater metas, né? Que a gente tem metas para bater. Então, eu conto com a presença de vocês na live de hoje à tarde. Para quem não se inscreveu ainda na Semana da Acústica, é gratuito, é online. É só clicar no link da bio. Para quem tá no Facebook ou no YouTube, tá na descrição do vídeo, tá? Inscrevam-se, confirmem a inscrição de vocês pelo e-mail que vocês vão receber clicando no link e entrem no grupo do WhatsApp para poder receber os avisos, os links das aulas, os materiais, as PDFs que eu vou mandar. Então, eu conto com a presença de vocês, certo? Muito obrigada e até hoje às 17h11. Beijo, beijo!